Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. Um dia você entende que o tempo não é seu inimigo e que ele é o nosso maior mestre, que tudo vem na hora que deve vir, que não adianta espernear nem se esconder da vida, que a fuga não é a melhor saída e que no fim das contas a gente sempre acaba agradecendo tudo que passou, porque o tempo está sempre ao nosso lado para nos mostrar o que realmente vale a pena. Hoje teremos dose dupla de relatos. Um relato sobre lobisomem e outro relato sobre eventos sobrenaturais. Bora pro relato, galerinha. O primeiro relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Fabiana França. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês e seus inscritos agora aconteceu comigo no ano de 2009, no interior do Pará. Na época do relato, eu gostava de fazer peixada, já que eu tinha um bar. E eu procurava fazer aperitivos para os meus fregueses. Eu dava os aperitivos e eles bebiam muita cerveja. Sempre fui ligeira e sabia como ganhar dinheiro, GRP. No meu bar, sempre tinha fregueses novos. Muitos eram pescadores que paravam ali na beira do rio, desciam de suas canoas e vinham tomando umas biritas. Como eu era mulher, eu tinha que manter a ordem no bar. Então, eu tinha uma arma que eu deixava sempre carregada debaixo do balcão e engatilhada, só para me pegar e meter bala. Acredite, muitas vezes eu peguei a arma na mão e teve uma vez que eu tive que atirar porque o cabra disse para mim que eu não tinha coragem de atirar nele, já que ele não ia pagar a conta. Eu atirei nele, GRP, e com um tiro ele até deixou as calças no bar, pois a calça dele caiu quando ele correu. Eu dei o segundo tiro e foi aí que ele se borrou todo e nunca mais voltou no meu bar. Com todos esses acontecimentos, o povo acabou ficando ressabiado comigo. Eu sempre demonstrei ser osso duro de roer. E namorados, eu tive alguns namorados, confesso, mas nenhum se comparou a um cabra que apareceu no meu bar numa certa quinta-feira. Eu gostei desse cabra assim que o vi, GRP. Ele era lindo, muito bem afeiçoado, se vestia bem. E naquela noite mesmo eu tracei ele. Meu Deus do céu, nunca na minha vida eu tinha feito um oba-oba com um homem como aquele. Vira e mexe, ele aparecia no meu bar e ficava ali até eu fechar, para depois irmos para o paraíso. O problema, GRP, é que com o aparecimento desse cabra, as minhas galinhas começaram a desaparecer. Eu tinha um galinheiro no fundo da minha casa e do nada notei que as galinhas começaram a sumir. E aí resolvi ficar de tocaia, pois eu queria saber quem era o cabra que estava roubando as minhas galinhas. Em uma dessas tocaias, eu estava espionando pelo vitrô da cozinha quando percebi que algo se aproximava da minha casa. As galinhas, que estavam calmas, começaram a ficar alvoroçadas. Assim que o bicho pisou no terreiro da minha casa, eu pude ver perfeitamente que aquilo tinha pelos acinzentados, olhos amarelos, orelhas pontiagudas, a face era bizarra, pois aquilo era um cão com traços de um ser humano no rosto. O bicho, ao chegar perto do meu galinheiro, abocanhou uma das minhas galinhas sem dó nem piedade. Eu peguei minha arma, que já estava engatilhada, abri a porta da cozinha e meti bala no desgraçado sem dó, GRP. Acertei o mesmo que levou um tiro no ombro e correu. A minha intenção era acertar a cabeça do desgraçado, mas o bicho, muito esperto, desviou do tiro
Então o tiro pegou no ombro. Assim que o bicho correu, eu respirei aliviada, afinal eu estava super tensa. Eu nunca tinha passado por uma situação assim antes. Eu sabia bem o que era aquilo, GRP. Aquilo era um lobisomem. Fiquei a pensar quem poderia ser a pessoa que virava bicho. Pensei novamente, mas ninguém veio na minha mente. Naquela noite eu vi muitos barulhos nas redondezas, mas o bicho desgraçado não voltou mais, graças a Deus. O dia amanheceu e eu toquei o barco, GRP, vida que segue. E aí, assim que anoiteceu, o meu ficante apareceu no bar. Ele chegou, pediu uma cerveja e disse pra mim no meu ouvido: "Tô louco pra te pegar." Eu sorri porque penso numa mulher fogosa, louca pra ser pegada pelo bonitão. Ui, GRP, essa mulher era eu. E quando o último freguês saiu, meu boy magia me lascou um beijo daqueles e disse que queria me possuir ali mesmo em cima do balcão. Eu? Eu adorei a ideia. Fechei a porta do bar, ele me colocou sentada no balcão e começamos o nosso pega pra capar. Só que quando eu tirei a camisa dele de manga longa, eu vi que ele tinha um curativo no ombro. Então eu virei pra ele e perguntei: "Mas o que aconteceu com o seu ombro?" Ele simplesmente disse pra mim: "Tomei um tiro, me envolvi em uma briga e aí ferrou-se." "Mas tá tudo bem, amor, eu tô bem, nem tá doendo." Foi aí o GRP que me deu um estralo. Eu saí de cima do balcão, peguei minha arma, que como eu disse, eu sempre deixava engatilhada, e falei pro cabra: "Me diga a verdade, você é a pessoa que vira bicho, não é?" O cabra abriu um sorriso e me falou: "Uau, você além de linda é extremamente inteligente. Não vou fazer rodeios não, meu amor, sou eu sim. Eu sou um lobisomem. Você tem algum problema com isso, princesa?" Eu, tomada por uma raiva intensa na força do ódio, atirei no chão. E ele rindo disse: "Calma, princesa, não precisa atirar em mim." Eu virei para ele e falei: "Você é um abusado. Vem se deitar comigo e ainda tem coragem de matar as minhas galinhas?" O cabra rindo me disse: "Princesa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Alimento é alimento e oba-oba é oba-oba. Isso é a parte. Eu não misturo as coisas, não." Eu, enraivecida, atirei nele de novo, só que dessa vez acertei o tiro mais próximo. E aí o GRP, o cabra, percebeu que eu não estava de brincadeira, abriu a porta e vazou. Eu gritei pra ele em alto e bom som: "Da próxima vez que você aparecer aqui, eu meto uma bala no meio da sua testa, seu ordinário folgado." Ninguém que estava lá fora entendeu foi nada. Eu saí na porta do bar e avistei o cabra, que dizia se chamar Ricardo. Sim, GRP, ele dizia ser o Ricardão, correndo feito louco. Ah, GRP, eu coloquei o Ricardão peludão pra correr, minha amiga. Que isso? O peste vira bicho. Eu sei que o fato dele virar bicho é osso e até daria pra relevar. Agora, roubo? Ah, não. Minha casa não é a casa da mãe Joana. O oba-oba era bom sim, claro que era. Mas como ele mesmo disse, alimento é alimento. E com as minhas galinhas ninguém se mete a besta, não. Se ele achou que eu ia cagar nas calças quando ele me confessou que virava bicho, ele estava muito enganado. Ele brincou com a pessoa errada. Quem sabe da próxima vez ele pensa duas vezes antes de bancar o safadão. Depois disso, ele nunca mais retornou. Desapareceu do mapa. E cá entre nós, GRP, ele deve ter falado para os amigos dele peludos: "Olha, não passa lá no bar da Bira não, viu? Porque se você passar, saiba que a Bira é doida e passa fogo sem dó." Bira, GRP, era minha mãe. Ela faleceu e eu batizei o bar com o nome dela. Quero agradecer a você por narrar meu relato. Que Deus abençoe você infinitamente, abençoe seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fique com Deus. Fabiana França. O segundo relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita maravilhosa, ela, Letícia Negrão.
Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Venho aqui mais uma vez para contar a vocês, seus inscritos, mais relatos sobrenaturais da minha família. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, seus inscritos maravilhosos. Bom, GRP, eu nasci em Pontal. Meu pai nasceu em Santa Catarina. Filho de italiana legítima, minha avó morreu quando eu tinha 4 meses e nesse meio tempo algo inusitado aconteceu. Segundo minha mãe, minha avó foi enterrada à tardezinha e quando foi de madrugada, minha mãe escutou alguém batendo na porta. Minha mãe levantou e ouviu minha afinada avó chamando por ela. Elza! Elza! Ô, Elza! Então minha mãe disse para minha avó: já vai, dona Letícia. A minha avó então falou para minha mãe: não, minha filha, não precisa abrir a porta não. Vá até o berço, pois minha neta Letícia está com 40 graus de febre. Leve ela imediatamente ao médico. Minha mãe disse que foi até o berço e realmente percebeu que eu estava queimando em febre. Minha mãe, desesperada, me levou no médico e descobriu que eu estava com começo de meningite. Segundo a minha mãe, GRP, eu fiquei 9 meses internada no hospital. E sobrevivi, com a graça de Deus. Por incrível que pareça, eu saí do hospital andando, como se eu não tivesse nada. Foi um verdadeiro milagre. Minha afinada avó avisou minha mãe do perigo mesmo depois de falecida. Outra coisa que aconteceu com a minha família é que meu pai era muito briguento. Pensa no cabra macho que tinha muitos BOs nas costas. Pois meu pai não levava desaforo, nem gostava de injustiça. Num certo dia, meu pai foi um benzedor e o benzedor falou para o meu pai: olha, seu gaúcho, o senhor precisa ficar esperto, pois logo logo um casal de velhos vai chegar na sua casa. O senhor não abra a porta para eles, pois eles não são um casal de velhos. Na verdade, são coisa ruim que mandaram pro senhor. Bom, GRP, meu pai saiu do benzedor e ficou esperto. Após alguns dias durante a noite, teve uma tempestade daquelas. E aí bateram na porta da casa do meu pai. E falaram pro meu pai: ô, seu gaúcho, somos 2 velhinhos do relento. Será que o senhor não poderia abrir a porta para nos acolher, por favor? Precisamos de ajuda. Meu pai virou para minha mãe e falou: Elza, não abre essa porta não, pois isso aí não são 2 velhinhos coisa nenhuma. É coisa ruim que mandaram para mim. Isso não é coisa de Deus. Minha mãe não abriu a porta e, após insistirem muito, quem estava do lado de fora foi-se embora. No dia seguinte, meu pai chegou a perguntar para alguns vizinhos se eles tinham visto um casal de velhos batendo durante a tempestade na porta da casa do meu pai. Um dos vizinhos disse para o meu pai: ô, seu gaúcho, quem seria louco o suficiente para estar lá fora, tarde da noite, com uma chuva daquelas? Ainda mais um casal de idoso? Com certeza, isso não devia ser gente, não. Ainda bem que o senhor não abriu. Bom, GRP, seja quem fosse que queria fazer o mal para o meu pai, não conseguiu fazer. Mas essa não foi a única situação ao qual tentaram acabar com a vida do meu pai, não, GRP. Após um tempo, do nada, um homem começou a ir até a frente da casa do meu pai e chamar a minha mãe de nomes horríveis, que é melhor eu nem comentar aqui em respeito a seus inscritos e inscritas. Esse homem chegou até mesmo a dizer que a minha mãe era uma mulher da vida. E ele fazia isso sempre quando meu pai saía para a roça. Até que um dia minha mãe cansou dessa patifaria e contou para o meu pai o que estava acontecendo. O meu pai disse para minha mãe: mas que cabra safado, como é que ele tem coragem de falar isso para você? Pois hoje vai ser o último dia dele nessa face dessa terra. De hoje em diante ele não passa, eu vou matar ele. Pois, GRP, meu pai não brincava em serviço não. Quando o cabra apareceu, meu pai na surdina saiu para fora e deu 30. Escute bem, 30 facadas no cabra. E o cabra conseguiu acertar 2 facadas no meu pai só. Os 2 foram parar na UTI. E meu pai saiu primeiro do hospital. E aí, minha amiga, tivemos que vender tudo e sair às pressas. Saímos corridos.
pois a família do cabra safado queria matar meu pai. E aí ficamos na vida de nômades, vivendo de sítio em sítio. Passamos por vários lugares, inclusive por uma vila, onde só pessoas pretas podiam entrar. A gente era preto, pois puxamos para minha mãe. Já o meu pai era branco, feito neve, e não pôde entrar nessa vila nem para tomar água. A gente que levou água para ele. Antigamente, tinha muito dessas coisas de RP. Quem já viveu é que sabe. Chegamos a morar também debaixo da ponte. E quando tinha enchente, era um pandemônio. E como meu pai era trabalhador, gente boa, muitas pessoas nos ajudavam. Ali na beira do rio, onde estávamos morando, tinha muitas outras pessoas. E também tinha muitas assombrações. Uma certa vez, meu irmão João tinha um porquinho de estimação. E o porquinho era muito companheiro do meu irmão. Aonde meu irmão ia, ele ia atrás. Até que um certo dia o porquinho morreu. E foi uma tristeza só. O meu irmão não sabia o que fazer. E aí, GRP, eu falei pro meu irmão, vamos jogar o porquinho no rio, porque não tinha outro lugar. Eu e o meu irmão não íamos conseguir enterrar o porquinho. E como éramos crianças, decidimos jogar no rio. Só que quando jogamos o porquinho no rio, um redemoinho se formou, deixando eu e o meu irmão apavorados. Não fomos os únicos a ver esse redemoinho não, GRP. Um senhor chamado Seu Coco também o viu. Só que esse redemoinho tomou forma para ele. E o Seu Coco conseguiu ver 2 olhos olhando para ele através do redemoinho. No medo que o Seu Coco ficou, ele conta que ele pegou um pau de vassoura que estava na mão dele e socou um dos olhos da assombração. E na hora, pro espanto do Seu Coco, a assombração gritou: "Ai, desgraçado, você me matou!" O Seu Coco, ao ouvir aquilo, saiu correndo feito um louco e só não derrubou a porta da casa dele porque a porta já estava aberta. Outra coisa que também se escutava por ali, GRP, era um miado de gato estranho. Se ouvia esse miado ao longe, um miado que vinha do alto da mata até a beira do rio. Inclusive, muitas pessoas chegaram a ver um lençol voando naquelas bandas. Era um lugar extremamente mal assombrado. Outro lugar que também chegamos a morar era uma outra cidadezinha no interior de São Paulo. O povo chamava esse lugar de Casa dos Coqueiros. Ali, a gente era pequeno. E a minha mãe, numa certa noite, avistou um Dorjan azul. Segundo minha mãe, o carro era a coisa mais linda desse mundo. E esse carro parou em frente à casa que minha mãe estava morando. E aí desceram umas pessoas do carro, GRP. De terno, gravata. Tinha também mulheres com vestidos muito antigos e crianças pequenas. Essas crianças eram lindas, loirinhos, branquinhos, de olhos azuis. Esse pessoal passou pela minha mãe conversando e nem demorou para minha mãe. E entrou dentro da casa da minha mãe. A minha mãe, atônita, sem entender nada, ficou vendo aquele pessoal circulando na casa dela. Aí o povo saiu para fora, entraram no carro e foram embora. Só que quando o carro se aproximou da porteira, a minha mãe achou que eles iam descer, iam abrir a porteira para poder passar com o carro. Só que o carro passou a porteira com ela fechada. Nessa hora, minha mãe quase teve um treco. Pois de RP, ela percebeu que aquilo era uma assombração. Quando meu pai chegou em casa, ele, como de costume, perguntou para minha mãe: "E aí, Elza, por acaso veio alguém aqui me procurar?" A minha mãe, na hora, disse pro meu pai: "Te procurar não veio, não. Mas que um pessoal veio aqui? Ah, veio." O pessoal estava em um Dorjan azul. O povo desceu, conversando, entrou aqui dentro, continuaram conversando, depois montaram no carro e foram embora. O meu pai olhou para minha mãe e falou: "Você tá doida, mulher? Não existe por essas bandas nenhum Dorjan azul, não." E aí o meu pai, GRP, após um tempo, ficou sabendo que essa assombração do Dorjan azul existia sim, GRP. O patrão do meu pai contou que um dos antepassados dele tinha falecido com a sua esposa, com os seus filhos,
dentro do Dorjan azul, GRP. E o carro ainda existia na fazenda. Só que estava ali como enfeite, ninguém mais o usava. O patrão do meu pai garantiu para ele que realmente muitas outras pessoas já tinham visto os espíritos dos antepassados dele dentro do Dorjan azul. E que os antepassados dele perambulavam pela fazenda. Babado, você não acha, GRP? Continuando as experiências da minha família, nos mudamos novamente de cidade e fomos parar em uma cidadezinha onde tinha uma bica. Da bica para cima, somente as pessoas da cor branca ficavam. Da bica para baixo, somente as pessoas da cor preta ficavam. Naquela época, tinha isso, GRP. Na bica para cima tinha uma moça que se chamava Cacilda e ela se apaixonou e ficou prometida para um moço. Só que em contrapartida, tinha uma moça preta que morava da bica para baixo e essa moça também se interessou pelo moço branco e mexeu os pauzinhos GRP até que conseguiu fisgar o moço branco, na base da magia, claro. Esse moço branco fugiu com a moça preta, destruindo o sonho da tal da Cacilda, que só tinha 15 anos de idade. E por desgosto, Cacilda, que era muito bonita, acabou sentando-se na linha do trem e disse que de hoje em diante a vida dela tinha acabado. Só que não deixaram a pobre moça morrer. Salvaram a vida dela. Mas de nada adiantou, GRP, pois ela foi internada várias vezes no manicômio. Nunca mais a Cacilda foi a mesma. Só que o que eu quero contar para vocês, seus inscritos, é que não adiantou nada a moça preta conseguir o macho da moça branca através de magia, GRP, pois o moço branco não ficou com a moça preta. Então, eu pergunto a você, do que é que adiantou fazer tanta maldade para ter esse moço branco, hein? Fica uma lição aí a ser aprendida. Fomos morar em uma outra fazenda, que o dono se chamava Seu Pedro. Ali nessa fazenda tinha muitas assombrações. Num certo dia, eu fui até uma venda com a amiga da minha mãe, que se chamava Marinalva. A Marinalva estava grávida e como era época de carnaval, ela ficava falando aos quatro ventos a seguinte coisa: ai, esse capeta não nasce. Meu Deus, eu queria que ele nascesse para me pular carnaval. Eu sei que isso é horrível, GRP, mas era o que ela falava. Eu, em contrapartida, dizia para ela: ô, dona Marinalva, sossega, mulher, no ano que vem a senhora pula carnaval. Afinal, a senhora está carregando um filho. Fomos até a venda e estávamos voltando. Quando passamos em frente à igrejinha, GRP, subimos a subida do morro para poder chegar na casa da minha mãe. E foi aí que do nada vimos uma bola de ouro. Uma bola de ouro enorme, que saiu de cima da casa da minha mãe e caiu no meio do pé de manga. Eu virei para a amiga da minha mãe e falei: a senhora tá vendo aquilo que eu tô vendo? Ela disse para mim: tô vendo sim. Quando chegamos em casa, contamos o fato ocorrido para minha mãe. Só que como não tinha rastro nenhum da bola de ouro gigante, a minha mãe não acreditou na gente. Isso foi exatamente às 6 horas da tarde. Bom, minha mãe não acreditou e eu e a dona Marinalva deixamos para lá. Mas num certo dia, eu vinha vindo com a minha mãe, novamente às 6 horas da tarde, e vimos novamente algo estranho. Só que ao invés de eu ver uma bola de ouro gigante, vimos uma garça de ouro em frente à igrejinha. Essa garça sobrevoava a igreja. Minha mãe, na hora, fez o sinal da cruz e disse: Santa Mãe de Deus, isso só pode ser uma assombração. Vale frisar, GRP, que quando eu passei com a minha mãe às 6 horas da manhã, um cachorro branco começou a passar pelo meio das pernas da minha mãe. Só que a minha mãe não viu o cachorro, mas eu vi. E eu falei para ela que eu estava vendo um cachorro branco passar pelo meio das pernas dela. Na hora, a minha mãe sentiu um arrepio e pediu para que apertássemos o passo. E aí, à tarde, quando voltamos para casa, vimos a garça de ouro. Você me disse, GRP, que a assombração local tomava várias formas e por isso aparecia de várias maneiras para algumas pessoas. Sinistro, você não acha? Pois
toda essa situação sinistra próxima à igrejinha não parou por aí não, minha amiga GRP. Um certo dia, meu pai pediu para que fôssemos comprar café na vendinha. Eu e meu irmão fomos. A igrejinha estava apagada, ninguém ficava ali. Mas na volta, GRP, quando retornamos para casa, avistamos a igreja toda acesa e um homem sinistro estava na porta da igreja. Pense no susto que eu e meu irmão levamos. Virgem Maria, quase morremos infartados. Passamos em frente à igreja com toba na mão. E quando passamos, após caminharmos um pouco, olhamos para trás. E aí, minha amiga, não tinha mais nada ali, a igreja estava novamente apagada e o homem estranho tinha sumido. Outro fato ocorrido perto dessa igreja foi quando minha mãe foi com a gente em uma festa de Dia de Reis. Na volta, o nosso amigo que estava com a gente vinha caminhando conosco, conversando, e aí avistamos ao longe, próximo dessa igreja, um bicho que estava agarrado em uma árvore. Eu não sei se esse bicho estava abraçado, ou se esse bicho estava arranhando, estava se esticando. Só sei que esse bicho era grande, o tronco da árvore era bem grosso e ele conseguia esticar os braços, que era longo. Bom, GRP, a minha mãe e meus irmãos, assim como eu, apertamos o passo. E o nosso amigo, cabra macho, resolveu verificar o que era esse bicho que a gente estava vendo ao longe. Mas, segundo ele, quando ele se aproximou da árvore, o bicho desapareceu. Não tinha mais nada ali. Um mistério total. E quando eu já estava grande, fui trabalhar no local, ainda nessa região, onde às vezes eu dormia nessa fazenda. E ali, GRP, tinha uma assombração. Um casal com um casal de filhos ainda pequenos. Todos os dias, no mesmo horário, eles passavam na estradinha de terra em frente à fazenda onde eu trabalhava e entravam na mata e não saíam de lá. Algumas pessoas, assim como eu, viam essa assombração. Eram pessoas que já tinham morrido e eu vi várias vezes esse casal com o seu casal de filhos pequenos entrando na mata. Minha família viveu muita coisa no exterior de São Paulo, GRP. O que mais eu conheço é história de assombração. Muitas eu vivi, muitas a minha família viveu e ainda vive. Meu genro mesmo conhece o dono de uma fazenda no interior de São Paulo. Fazenda essa que hoje está abandonada. E estão até pensando em fazer um museu nessa fazenda, GRP. Essa fazenda tem um enorme casarão. E nesse casarão não tem energia elétrica. Só que à noite, inúmeras pessoas já viram o casarão todo aceso. GRP, como é que isso é possível se ali não tem força? Me diga. Minha amiga, tem coisas sobre o céu e a terra que nós, seres humanos, não fazemos ideia que existe. Agradeço a você por contar as experiências sobrenaturais da minha família. E prometo a você que, assim que possível, trago mais experiências vividas por mim e pela minha família. Fique com Deus, Letícia Negrão. Bom, galera das trevas, essas foram as nossas histórias de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Fabiana França e Letícia Negrão, que muito gentilmente me enviaram seus relatos. A vocês, minhas amigas queridas, treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia.
A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Restrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Treva salve também para Maria Joana de Paula, Francineide Souza, Carlinha Diva do Paraná, Anaíta Santos Lopes, Elizabeth Miner, Miriam Eustáquio da Silva, Maria de Socorro Silva, Noemi Pasturiza, Clau Maciel, Ana Ramos, Francineide Souza, Elizabeth Mino, Vandiva Lima de Almeida, Doutora Jane Lima, Luzia Manuel Fernandes, Ângela Lessac, Alair Moraes, Maria Galbo, Débora Juca, Chirisa Fallon, Eliette Soares, Joanete Rocha, Silmara Santos, Keliane Ergues Santos, P. Silva, Hermília Eustáquio da Silva, Andréia Lima, Alair Moraes, Sandra Almeida de Mendonça, Evaldo Ribas, Carme Gandolfi, Nilce do Lago, Conceição Badaro, Minas Gerais, Luciano Luiz Sena. Um restrava salve também para Dona Neuza Ferreira Machado, que foi no shot da minha sogra e chamou ela de bruxa. A única bruxa arrombada e cascavel que entrou no meu canal foi você, viu, sua megera? Levou um bloqueio para largar a mão de ser besta. Mas vai levar um salve também, porque aqui a gente também dá salve para frustradas como você. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP. Olá, amores e amoras, eu sou Graziele Rebouças, da GRP. Vim aqui para dar um recado muito especial para vocês. As primeiras temporadas dos programas Manhãs com GRP e Sextas Assombradas com GRP foram concluídas. Essas atrações retornam em breve para uma segunda temporada, com muitas novidades bem legais para vocês. Quase ia me esquecendo. Você pode rever os programas da primeira temporada do Manhãs com GRP e do Sextas Assombradas no canal da Rádio Carvalho News no YouTube. Um abraço carinhoso a todos vocês, meus amores e amoras, e continue acompanhando a programação da Web Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa.